Vereadora, o nosso convite inicialmente foi devido a essa situação que a gente noticiou ao longo do último mês, com o início das sessões parlamentares e também sobre o que se comentou em torno de tudo isso. A questão do indiciamento por parte dos vereadores, dos servidores, pela Diretoria Estadual de Investigações Criminais aqui do Estado. A situação que criou-se na primeira sessão ordinária do mês de fevereiro, a primeira sessão legislativa de 2016 aqui na nossa Câmara Municipal em Tijucas. A vereadora foi a única que comentou a situação, quando talvez a comunidade esperava que alguns dos vereadores, talvez não todos, mas a maioria se manifestasse a respeito. O porquê de, talvez, a sua iniciativa de ter comentado essa situação nessa primeira sessão? Olha, Sidney, a minha postura com relação a isso é que toda vez que a gente assume ou que sabe que errou, a gente tem que assumir o seu erro e nós, mais do que nunca, né, como representante do povo, a gente deve satisfação a ele. Né? Temos que explicar, o assunto é polêmico, gerou uma confusão muito grande na sociedade de Tijucas e nós não podemos deixar essa sociedade no vácuo. Eles precisam realmente entender o que está acontecendo na Câmara Municipal de Tijucas. Né? Aí tem uma questão da diária que foi levantada e é o que está sendo mais cogitado, até porque os valores são maiores. Né? Mas o assunto de investigação não foi somente a diária. Né? Nós temos outras situações que foram apontadas. Agora, acho que cada vereador ele tem que ter consciência, né, e também poder se explicar à população, porque é eles que a gente deve a explicação. Afinal de contas, nós somos servidores e são eles que nos pagam. A princípio, vereadora, a DEIC deu de forma aberta aí a acusação de que aqueles cursos eram cursos forjados, cursos falsos. A senhora esteve algumas vezes em Curitiba para esses referidos cursos. Existiam os cursos? Não, na verdade, assim, nós tivemos capacitação em Curitiba, né, com algumas empresas que realmente ofereceram, isso já na minha primeira legislatura. Né, já na segunda legislatura nós iniciamos um ano com esses cursos fakes, né, com esses cursos falsos. Né, nós tivemos, e o que nos leva a cometer o erro é porque eram 3 empresas. Né, a gente vai à primeira, chega na casa, reclama, até porque a gente se desloca, vai até lá, nós temos que passar uma semana toda lá, temos gastos, né, com a diária que a gente recebe, paga-se o hotel, paga-se o combustível para ir até Curitiba, se deslocar até lá, alimentação, e, na verdade, entra-se numa sala onde tem apenas um senhor e vem uma conversa e ali o curso se acaba. Nós não temos nenhum palestrante. Isso aconteceu a segunda e aconteceu a terceira vez, porque são 3 empresas diferentes. Né? Veio a VIV, Vereadores e Vereadoras do Brasil, depois a PHD e em seguida veio a IDEA. São 3 empresas diferentes. Já no ano de 2014 eu fiz apenas um, que foi na INV, que é no Hotel São Martinho. Essa é uma empresa também do Curitiba, mas o curso existe, tem palestrante, a gente consegue ter proveito, né, do que realmente consegue se capacitar no que realmente é o propósito. As 3 primeiras, então, que a senhora citou, eram apenas as formas de burlar o pagamento das diárias? Sim, hoje, com a investigação da DEIC, é que a gente conseguiu ver, né, pelo menos para mim, é que essas 3 empresas eram de um único dono. E justamente, né, aquele que a gente estava indo lá, né, o famoso Tião, que a gente conhecia ele como Tião. Ele era dono das 3 empresas. O que esperar a partir de agora? Constatado isso, a vereadora já admitiu publicamente essa questão, e questão que os outros vereadores preferiam, ou talvez até por indicação, né, da justiça ali, da forma que estão conduzindo essa questão da acusação, não falar a respeito. Perante esse último ano de legislação, vereador, e essa situação que se criou, o que dizer à comunidade nesse momento a respeito disso? Olha, a gente pede uma reflexão muito boa da sociedade. Eu sei que é difícil entender, até porque quando vem a palavra indiciado, né, a gente é culpado, a gente cometeu algum ato indevido. Né, mas nem todos os atos indevidos numa situação pública, ela gera um roubo. Né, nós tivemos, e veja bem, agora eu estou falando por mim, né, na minha situação. Eu acho que cada um deve explicar a sua situação. Né, eu estou explicando aqui a situação da vereadora Lialda. Teve 3 cursos em 2013. Né, 3 cursos que a gente recebeu a diária. Por que não devolveu? Eu não devolvi porque tive custos com relação a isso. A diária justamente foi para isso.
né, colocar o combustível no carro, ou se quisesse ir de ônibus, eu prefiro ir de carro. Também nunca fui sozinha, teve outros vereadores que foram comigo, passamos uma semana lá, né, nos alimentamos, pagamos o hotel. Então a gente teve essa despesa onde a gente não ressarciu o cofre público. E aí que a gente errou, né? Na verdade, até quando o delegado iniciou o processo de investigação no curso, poderia ter, né, negociado, e vocês sabem hoje que a situação de nós pedirmos a delação premiada era um direito que cabia a mim. Mas eu também sabia que eu tinha errado, né? Naquela hora eu fui consciente. Poxa, por que eu já não devolvi? Né? Por que eu já não vi no mesmo dia? Por que eu não devolvi? Então eu tenho que pagar as consequências, né? E hoje eu já fiz até um requerimento para casa, quero saber os valores e vou ressarcir o cofre público, né? Mediante uma prestação de conta que eu tenho com a sociedade. Essa questão da delação, a vereadora fez algum tipo de acordo durante a investigação por ter denunciado a situação? Não, nenhum acordo, né? Me mantive durante muito tempo junto com a DEIC, ajudando na investigação, né, junto com o investigador, o Renato Torres, passando muitas informações, levando documentação, mas em momento nenhum, e até fui bem categórica com eles, existiu um erro e eu quero pagar por ele. A senhora citou em uma outra oportunidade que esteve aqui nos microfones da Rádio Vale que criou-se uma situação até desagradável, se não me falha a memória, foram essas a situação usada, a palavra usada, depois que aconteceu essa questão da denúncia. E aí a senhora citou que o trabalho dificultou-se a partir dali perante aos próprios outros vereadores e a situação da Casa Legislativa. Isso aconteceu a partir desse momento, vereador? Sim, assim que houve a primeira prisão, que foi a do Carlos Matias, que era diretor da casa, né? Na época do Luiz Rogério, uma pessoa que ele trouxe de São José, e aconteceu até justamente por uma falsificação de contas telefônicas, de faturas de telefônica, né, que foram adulterados valores. A partir desse momento, toda a postura da casa mudou com relação à vereadora, né? E até acho estranho, porque se a gente busca moralidade no poder público, se a gente faz uma crítica fundada, né, em cima do governo federal ou de qualquer outro, né, nós temos que assumir os nossos erros. Nós erramos, compete a nós devolver o que foi recebido de forma indevida, né, que nós abstraímos e fomos induzidos ao erro, né? Então eu penso que não é uma postura adequada, né? Até porque podem até ficar com raiva da vereadora Lialda, mas isso não pode atrapalhar o andamento da casa. O delegado responsável pelo caso, Walter Watanabe, citou durante a coletiva de imprensa no qual foi apresentado o inquérito, de que a prisão dos 3 últimos presidentes da Casa Legislativa de Tijucas se fez necessária porque eram a partir deles que os demais servidores e os demais vereadores partiam a fazer esses cursos. Isso acontecia mesmo? Era feita essa indicação? Sim, na verdade, Sidney, a capacitação ela é necessária, né? Nós temos uma lei que dá direito à diária aos vereadores e também aos assessores. Então, quando tu recebe a diária, não há nenhuma ilicitude neste caso, né? A ilicitude, o erro está na compra dos cursos, né? Quem está gerindo o dinheiro público. Quem comprou os cursos e quem compra os cursos é o diretor da casa, juntamente com o presidente, senão a compra não é feita. Isso é para licitar, né, a rádio, isso é para licitar a compra de manutenção dentro da Câmara, isso passa, por isso é que nós temos o presidente, né, isso passa por ele. Então, a partir do momento, né, no meu entendimento, e até conversando com o Dr. Walter, de forma informal, veja bem, houve o crime, né, porque os presidentes compraram esse curso. Se não tivessem comprado esses cursos, nós não teríamos cometido nenhum ato ilícito, nenhum erro, né, na administração. Porque a gente todos se deslocaram até Curitiba para fazer o curso. E chega lá e se depara com uma situação inexistente, né? Então, realmente, eles são a chave, né, para que as coisas estivessem acontecendo de maneira errada. Bom, cada um tem o livre-arbítrio, né, para lidar com cada situação, vereadora. E a gente viu que talvez pode ter influenciado nessa questão de apenas a vereadora Lialda ter se manifestado a respeito após a divulgação desse inquérito,
foi a questão de que a maioria pelo menos dos vereadores e uma boa parte dos servidores também está respondendo isso agora, ou respondeu aí a parte de investigações com um único advogado. A vereadora também faz parte desse grupo de servidores da Casa Legislativa que utilizou da mesma defesa ou não? Não, eu até inclusive ainda não tive advogado nenhum, né, não contratei nenhum advogado, tenho acompanhado junto à DEIC todo o processo, conheci, né, e li o processo antes da prisão dos 3 vereadores do município de Tijucas. No dia que foi chamado também para depoimento, né, que eu estive na DEIC, o delegado expôs toda a situação, né, de que estaria sendo indiciada também, até porque está no balancete que recebi o dinheiro, se eu estava consciente disso, sabe? Disse, não, eu estou bem consciente do erro, né, e eu não quero privilégio nenhum, né, se eu errei, eu vou ter que pagar. Muito bem. Está aí, portanto, colocada essa questão, a qual era o intuito da nossa entrevista, vereadora. E a partir de agora, no segmento dos trabalhos nesse mês de fevereiro, isso deve influenciar em alguma coisa no planejamento da vereadora para os próximos requerimentos, indicações aí no trabalho legislativo? Não, a minha postura, bastante, quem acompanha o trabalho do Legislativo sabe que o trabalho da vereadora nunca foi fácil dentro do Legislativo, né? Sempre digo que eu estou sempre sozinha. Né? Nem mesmo num trabalho de oposição antes a gente conseguia uma afinidade. Agora é pior, né? Porque todos se isolaram. Além de se isolar, não falam comigo. Mas o meu trabalho e a minha postura vai ser a mesma, né? Votarei nos projetos que forem realmente de cunho e de benefício para o município. Estarei apresentando propostas para o município, né, da maneira que eu tenho agido e tenho feito. Não vou, de forma alguma, me burlar no sentido de fazer a fiscalização necessária, né, e vou tomar muito mais cuidado agora. Né, mas a minha postura, eu ainda quero e vou estar respeitando o município de Tijucas. Vereadora Eliada Lemos, obrigado pela sua vinda até aqui, desejamos um bom trabalho a senhora e a todos os vereadores aí, representando a nossa comunidade a partir de agora, nesse ano de 2016, na Casa Legislativa aqui do nosso município. A gente que agradece, né? É bom a gente ter essa oportunidade de estar conversando um pouquinho com a população de Tijucas. Me coloco à disposição, estou sempre à disposição, né? Trazendo os assuntos mais polêmicos e mais diversos, né? E que aproveite aí o finalzinho de carnaval. Tá certo, então. Obrigado mais uma vez à presença da vereadora aqui nos estúdios da Rádio Vale. E assim como nós abrimos espaço à vereadora Eliada Lemos, que publicamente estava colocando essa situação e também usufruímos dessa situação para que a comunidade fique sabendo dos acontecimentos, nós também abriremos espaço aos demais vereadores da casa, aos outros 12 vereadores, que se quiserem, se sentirem a necessidade de esclarecer algo à comunidade, estamos aqui também com espaço aberto para todos eles.